Jesus, talvez domingo a família toda volte a estar aqui de novo, né? Agora pode falar, não tem mais surpresa, tem não. Talvez nós estaremos aqui todos juntos de novo, né? Hoje eu vou chegar em casa, amanhã eu tenho que sair para fazer as coisas. Hoje ainda vou chegar em casa, vou ter que arrumar a casa lá, senão dá até separação se minha mulher chegar lá em casa do jeito que está lá, né? Falei pra ela, se tu chega em casa hoje eu tô lascado. O cara tá toda uma bagunça desgraçada. Aí hoje eu vou preparar a casa, que amanhã eu vou ter que sair, vou ficar fora até ele sair. Vou ter que arrumar a casa hoje para poder, né? Cheio de roupa para lavar. Hoje minha esposa teve a cara de pau de falar, como é que esteja vendo esse vídeo? Eu tô usando a roupa e tô botando para lavar, não sei o que tô lavando mesmo. Eu uso a roupa uma vez só e boto para lavar, quer nem saber. Se eu estou lavando, então estou com um caminhão de roupa lá para lavar, só Jesus. Mas amanhã eu creio que, né, tudo dê certo, que estejamos já todos juntos em casa, né? Em nome de Jesus. Deus é bom. Diz assim, a minha versão é diferente, né? Mas é legal também a gente ouvir outra versão, né? Diz assim o capítulo 6 de Provérbios 22. Instrua, Provérbios 22, capítulo número 6. Hein? Depois de Salmo, Provérbios. É um livro depois de Salmos. Salmos é a parte do meio da Bíblia. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Agora nós vamos lá para 1 Samuel. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Essa foi a palavra que ardeu no meu coração, a qual Deus quer falar conosco. Procure com calma 1 Samuel, capítulo número 2. Versículo 12 ao 17. Capítulo 2, versículo 12 ao 17. Diz assim a Bíblia: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura para queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar lhe respondia: não,
entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Ontem foi dia das crianças, mas eu não quero só falar de tratamento de criança. Eu quero falar algo para nossas vidas. Eu não quero só falar em criação de criança. Eu quero falar sobre as nossas vidas. Nós lemos lá em Provérbios, aonde fala que eu devo ensinar, instruir a criança, né? Na tua Bíblia deve estar desse jeito, o caminho que ela deve andar. Eu tenho que ensinar de forma correta. Eu não posso ser louco, né? Eu não posso fazer o que o mundo faz com o meu filho. Eu não posso tratar o meu filho como o mundo trata. Eu tenho que ensinar o meu filho aquilo que a Bíblia quer que eu ensine. Eu tenho que mostrar para o meu filho aquilo que a Bíblia quer que eu mostre. Eu não posso estar fazendo do meu filho aquilo que eu bem entendo, aquilo que eu bem quero, sem saber se Deus aprova ou não. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque lá na frente eu vou chorar como pai, como mãe. Aí Deus me deu esse texto e deu o texto de Eli. Por quê? Porque Eli teve 2 filhos e não soube criar. Ele era sacerdote, mas Eli teve 2 filhos e não soube criar seus filhos. E os seus filhos viviam loucamente. Se você ler esse livro de Samuel, você vai ver que o final dos filhos de Eli foi morrer. E Eli morreu junto. Quando soube que os filhos morreram, Eli caiu para trás da cadeira e faleceu. Sabe o que é isso? Isso é pagamento de pai que não soube ensinar o filho o que tinha que fazer. Isso é pagamento. Faz o filho sofrer e sofre junto. Tem muito crente fazendo o filho sofrer porque não sabe criar o filho do jeito que tem que criar. Porque não sabe fazer com o filho o que tem que fazer. Fica vivendo e tratando o filho loucamente. E o pobre coitado acaba pagando o preço. Ele cresceu, os filhos dele cresceram sem nenhum ensinamento e viveram uma vida desgraçada até chegar à morte. Tanto que ele sabia que fez errado, que quando Ana teve Samuel, Ana falou que ia dar Samuel ao Senhor e entregou na mão do mesmo Eli. E ele soube dar ensinamento para Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, sacerdote, juiz, ele foi profeta. Samuel, ele foi ensinado por Eli o certo. Por quê? Porque ele já tinha errado com os filhos. Os filhos tinham se perdido. Aí ele vira e fala assim: eu vou fazer o que é certo com Samuel. E Samuel foi um grande homem de Deus, foi uma grande pessoa perante o Senhor. O que eu quero dizer nessa noite? Eu quero dizer que é lógico que nós temos, muitos têm já filhos maiores, filhos grandes, né? Mas nós temos que aprender que o lugar dos nossos filhos é dentro da igreja, aprendendo o que é certo. Uma vez eu escutei um cara metendo um malho na igreja, que ela falou: que igreja é isso? Que igreja é aquele? A filha desse cara já tinha 16 anos e tinha 2 filhos. 16 anos com 2 filhos agora que ela tinha.
porque não sei o que, não sei o que lá. Deixei ele falar. Quando ele me deu a oportunidade de falar, eu falei para ele assim: meu amigo, você vai perdoar, a igreja pode ser, você pode ter uma raiva da igreja, você pode achar muita coisa da igreja, mas vou te falar uma coisa: se a sua filha tivesse sido criada nos caminhos do Senhor, talvez hoje ela não estaria com 2 filhos. Você me perdoa, porque a igreja não vai ensinar ninguém a ter relação sexual antes do casamento. Se a sua filha estivesse dentro de uma igreja séria, talvez hoje ela poderia ser uma criança, ela talvez hoje poderia ainda continuar sendo uma adolescente. Mas não ter controle na criação fez com que a menina tivesse tido 2 filhos. Se você não quer chorar lá na frente, tem que aprender a ensinar teu filho hoje. Se você não quer ter problema na frente, você tem que aprender a ensinar teu filho hoje. Ensinar nos caminhos do Senhor. Isso é muito sério. É muito lindo chegar diante das crianças e dar baile, dar brinquedo, dar isso, dar aquilo, aquilo outro. Mas nada disso importa se eu não souber criar meus filhos. Se eu não souber da criação dos meus filhos. E sabe, irmão, isso implica na nossa vida, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós chegamos até Deus, nós temos que lutar com a nossa própria vida, com o nosso próprio eu, porque nós não fomos criados no caminho do Senhor. Ontem eu estava conversando com um rapaz, né? Eu participo de uma brincadeira, né? E nessa brincadeira, é uma brincadeira que eu tenho pastores, e nós evangelizamos, né? E nessa brincadeira eu ganhei uma certa fama, né? Eu ganhei uma certa fama, o pessoal me conhece, o pessoal sabe quem eu sou. Eu estou falando com um cara muito famoso, de 300 mil seguidores, que estava chorando, falando que a família dele toda está destruída, a família dele toda está... O cara tem muito dinheiro, ganhou muito dinheiro com esse negócio, e está doente, a família doente, os filhos doentes. Ele falou que falaram para ele que isso é macumba, que pegou nas crianças, pegou na família e tal. E eu fui falar com ele, né? Eu ofereci ajuda de oração, né? Eu falei do Evangelho. Então, eu ontem estava com um rapaz, né? Ele falou assim: pastor, o meu pai nunca foi pai. Meu pai morreu, mas o meu pai tinha dinheiro para burro, nunca ajudou a gente em nada. São 4 filhos homens. Ele falou assim: nunca ajudou a gente em nada. Meu pai espancava minha mãe, e no final meu pai deu um tiro na minha mãe, que quase matou minha mãe com o tiro que ele deu. Foi preso, ficou preso 9 anos, saiu da cadeia para matar minha mãe, tentou de novo, acabou morrendo, né? E hoje todo mundo pensou que a gente ia dar para o que era errado. 4 filhos homens. E eu vejo um pouco de desequilíbrio nele. Eu estou ajudando ele a se desequilibrar, porque ele é muito irritado. Qualquer coisa ele quer discutir, qualquer coisa ele quer brigar. E eu tenho falado isso com ele, eu tenho tratado isso nele, eu tenho conversado isso com ele. Mas ontem eu pude entender por que disso nele. Ele falou assim: as pessoas pensavam que a gente tudo ia dar para maconheiro, cheirador, ladrão, traficante, e nenhum dos 4 irmãos meus deu para coisa errada. Todo mundo trabalha. Ele tem um lava-jato. Um irmão dele é mototáxi, não de comunidade, mototáxi de rua mesmo, não tem envolvimento nenhum. O outro irmão dele, fui lá hoje, é borracheiro. Cada um tem seu trabalho. Construíram as suas casas em cima da casa da mãe. Cada um tem sua casa. Fizeram um prédiozinho lá, a mãe mora embaixo, ele mora no meio, irmão. Todo mundo pensou
que a gente já dá porque é errado. Sabe, irmão, tem muitas das vezes, por falta de criação dentro do querer de Deus, nós hoje estamos lutando contra nós mesmos para tentar mudar nossa vida. Muitas vezes nós temos que trabalhar o nosso eu para perdoar um pai. Muitas das vezes nós temos que trabalhar o nosso eu para perdoar uma mãe. Porque, assim como ele falou, meu pai nunca foi um bom pai, sempre nos tratou com indiferença, sempre não nos tratou como filho. Assim nós muitas das vezes entramos para a igreja, seguimos a Jesus, tendo que trabalhar o nosso eu, o nosso coração, tendo que trabalhar dentro de nós, para que a gente possa alcançar os caminhos do Senhor. Para muita gente não é fácil andar nos caminhos do Senhor. Não é fácil, porque tem uma luta de carne e espírito. Por quê? Porque eu não fui criado no Evangelho. Eu não fui criado no Evangelho. Eu vim para o Evangelho com 21 anos, mas não fui criado no Evangelho. Eu não tinha essa criação. Fui criado na macumba, vendo cabeça de galinha sendo cortada e correndo, que eu sou de uma criação que meu pai não me deixava com ninguém. Aonde meu pai ia, eu tinha que ir. Ou seja, se meu pai tinha que ir na macumba, eu tinha que ir junto. Então eu vi muita coisa que eu odiava ver. Eu não vim dessa criação. Então, quando novo, eu tinha 2, 3 namoradas. Tinha uma namorada séria que eu namorava, saía da casa da menina, que a menina não podia sair de casa, ia encontrar com a outra, que a outra podia tudo. Ainda tinha uma outra que eu encontrava e era um rolo desgraçado, porque eu tinha que mentir para uma. Chegava em casa e falava: minha mãe, fala que eu estou dormindo, você não vai me acordar, minha porta do quarto trancada. Se a minha namorada ligasse, eu já estava indo para sair na madrugada com a outra. E às vezes eu tinha que me dividir em três períodos. Eu tinha que ir até 1 hora com uma para depois sair com a terceira. E a minha vida era assim, essa vida louca. Sabe o que é? Pressão alta, diabetes, que ninguém aguenta. Ficar na farra, vivendo na farra, com 20 anos, bati pino. Quando eu fui lutador, briguento, para me controlar o meu eu, muito difícil. Meu negócio, fui campeão sul-americano, fui campeão brasileiro, fui de luta. Eu ia para brigar, eu ia para jogo de futebol, eu muitas das vezes não sabia nem quando tinha sido o jogo, quando eu entrei no estádio. Eu ia para brigar na rua contra as torcidas, tiro no joelho. Aí me apresentam Jesus, eu tenho que lutar comigo. Por quê? O meu namoro vai mudar. Antes, o meu namoro lá fora podia tudo, agora não pode nada. Antes lá fora podia ter 2, 3, agora é só uma. Antes eu podia falar palavrão, xingar os outros, dar tapa na cara. Agora eu tenho que oferecer outra face. Eu tenho que lutar com o meu eu, porque eu não fui apresentado no caminho quando era pequeno. Aí eu tenho que lutar com a minha carne, para eu entrar na palavra e ser abençoado. Por quê? Porque senão eu morro. Os filhos de Eli viveram loucamente, porque não foram ensinados aquilo que tinha que fazer desde pequeno. O pai deixou. Esse é o maior erro de um pai, é ficar passando a mão na cabeça de filho e não corrigir o filho. Esse é o maior erro. É o maior erro. Eu nunca dei para coisa errada. Sabe por quê? Eu apanhei, não morri.
Esse negócio, eu não sou a favor de bater ninguém não, mas a Bíblia fala, eu nunca bati, bati João uma vez só. Uma vez que eu bati no João. Mas a Bíblia fala que eu tenho que corrigir a criança com a vara. Isso é a Bíblia, não sou eu não. Isso é a Bíblia. Aí, ele devia ser daqueles pais e fala assim, fulano, sai daí. Entende? Você pensou? Ô fulano, já falei pra tu não mexer aí, fulano. Ó, fulano, não mexe aí, o fulano já está trepado lá já. Fulano, você vai cair, o bicho está dando cambalhota. Quando eu não sei ensinar o meu filho a conduta que ele tem que ter, eu vou sofrer lá na frente e meu filho vai sofrer muito também. Quantas mães não têm chorado por filhos traficantes morrendo por causa de troca de tiro, porque não teve pulso para poder criar o filho decentemente? Quantas mães não infartam quando sabe ou quando vê que o filho está morto, privado de bala, e a mãe tem um piripaque que morre junto? Quantas vezes não acontece isso? Eu tenho que entender uma coisa, irmão. Eu tenho que aprender o caminho certo para ter vitória. Eu tenho que aprender. E aprender é amar o que me persegue. Não fazer como eu sabia, não fazer como eu fazia, né? Antigamente eu tinha um ditado que era o seguinte, quando era novo: inimigo meu, se não tiver defeito eu boto. Amigo meu não tem defeito. Meu lema era esse: amigo meu não tem defeito. Inimigo meu, se não tiver, eu coloco. Esse era o lema. Hoje eu tenho que abençoar o meu inimigo. Hoje eu tenho que abençoar aquele que me persegue, seja ele quem for. Aquele que me odeia, eu tenho que abençoar. Isso é evangelho. Eu quero ter vida, eu quero ter vitória, eu quero ter bênção, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso. Hoje eu não posso mais falar de qualquer maneira. Eu tenho que medir as minhas palavras. Eu não posso ficar falando palavrão. Eu não posso ficar falando palavra chula. Eu não posso. Eu tenho que medir aquilo que eu falo. Eu tenho que medir aquilo que eu falo. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu faço. Porque, irmão, não tem jeito. Eu vou viver lá fora. Ser crente aqui dentro é moleza. Eu tenho que ser lá fora. Eu tenho que ser lá fora. O tipo de camisa que o pessoal usa na brincadeira que eu participo é camiseta. A minha camisa de manga. Eu mandei fazer a minha camisa de manga. Às vezes eu estou no calor de 45 graus, mas estou de calça. Mas por que você usa calça, não usa short? Porque eu sou e você é você. Mas por que você não usa short? Porque eu sou diferente. Se eu fosse igual você, eu usava. Mas eu sou diferente. Muita gente saiu do tráfico. Muita gente saiu da agiotagem. Muita gente saiu da milícia através do nosso trabalho, nosso testemunho, da nossa brincadeira. Muita gente. Por quê? Porque eu, para conseguir ser abençoado e para eu conseguir abençoar, eu tenho que ter uma vida mudada. Eu tenho que entender que aquele Jorge do passado, ele não pode mais reinar na minha vida. Eu tenho que entender que eu tenho que
aprender o que é certo para ensinar o que é certo. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender aquilo que Deus quer para passar para as pessoas o que Deus quer. Deus fala que a gente tem que conhecer a palavra para quê? Para primeiro ser abençoado e depois abençoar. Porque a nossa vida é ensinar as pessoas o caminho certo. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Se você e eu queremos ser abençoados, nós temos que aprender o que é certo, mesmo que a vida toda a gente tenha vivido o que é errado. Mesmo que a vida toda nós não tenhamos sido ensinados pelos nossos pais, antes que nós morramos, nós temos que mudar. Meu pai morreu com 53 anos dormindo. Minha mãe morreu com 59 dormindo com a pressão alta. Espíritas. Aí ele fala assim: você é muito duro. Que eu falo assim: meu pai e minha mãe foi para o inferno. Pô, você é muito duro. Eu falei: minha filha, meu pai e minha mãe, meu pai indo para Macumba, ele foi para onde? Que céu que ele foi? Infelizmente meu pai e minha mãe foram para o inferno. Agora quem não pode ir sou eu. Eu que não vou. Meu pai com 32 anos, 33 anos, ficou paralisado numa tábua, paralítico sem andar, por causa de infarto, de não sei o que. A pessoa fala assim: ó, cuidado com a tua idade, teu pai, tua mãe, cuidado. Que cuidado, irmão? Azar dele, infelizmente. Azar dele, comigo vai ser diferente. Negócio de infarto comigo, tá maluco? Aqui não, vai infartar o raio que parta. Eu falo pra minha família: olha só, meu pai não me deixou dinheiro, vai me deixar doença? É ruim. Meu pai não me deixou dinheiro, não me deixou condição financeira. Eu vou pegar doença? Não, doença eu não quero, rejeito, pode ficar para lá. Pode ficar para lá. Mas para isso, eu tive que mudar minha conduta. Para isso, eu tive que aprender os caminhos do Senhor. Para isso, eu tive que entrar e matar minha carne para viver aquilo que Deus quer que eu viva, para que eu pudesse ser abençoado. Eu tive que mudar o meu eu, a minha vida. Eu tive que negar o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, para eu conseguir vencer, para eu estar conseguindo vencer. Porque minha família toda é cheia de problema. Meus tios, por parte de pai, tudo com negócio de próstata. Azar o dedo, irmão. Que fica a porta arrebentada para lá. A minha ninguém toca. A minha Jesus, o diabo não vai tocar em nada de negócio de câncer aqui no meu corpo. Por quê? Porque eu decidi não seguir os caminhos do meu pai e da minha mãe. Os caminhos do meu pai e da minha mãe levaram à morte. Os caminhos do meu pai e da minha mãe fizeram com que ele morresse cedo e eu ficasse órfão cedo. Porque não souberam viver conforme a Bíblia queria que eles vivessem. Agora eu não posso viver essa mesma vida. É muito duro, irmão. Mas a salvação é individual. Se teu pai não quer a salvação, infelizmente o problema é dele. Se tua mãe não quer a salvação, infelizmente o problema é dela. Se os seus irmãos não querem a salvação, infelizmente o problema é deles. Quem não pode perder a salvação sou eu e você. E para isso, nós temos que lutar. Lutar contra tudo e contra todos. Para poder a gente alcançar a vitória. Para a gente poder alcançar o milagre. Para a gente poder alcançar a bênção. Quem tem que mudar somos nós, irmão. Não vai ter vitória se não houver mudança em mim. Não vai ter vitória se eu não entender que eu tenho que viver essa palavra aqui, irmão. Não basta ser frequentador de igreja. Deus não quer religiosidade. Religiosos tem no catolicismo, religiosos tem no espiritismo,
O que Deus quer é que nós venhamos a querer viver. A Bíblia fala que eu não posso ser ouvinte da palavra, mas eu tenho que ser praticante da palavra. E praticar a palavra não é fácil para quem não veio do Evangelho. Já é difícil para quem está no Evangelho desde criança. Para quem não veio do Evangelho é mais difícil ainda. Você entender que você não pode mais falar palavrão. Você entender que quando alguém vier te afrontar, você tem que engolir a seco, pedir desculpa e sair fora, sair para longe. É complicado você entender que tem que dar outra face para alguém bater. É muito duro quando um pai e uma mãe não sabem ensinar o que é certo para o filho, porque muitas das vezes a igreja vai resgatar esse povo. Quem vai resgatar esse povo é a igreja. E aí esse pessoal vem para os caminhos do Senhor, mas lutando, muitos não conseguem vencer, afundam e voltam para a lama. Mas que os que conseguem vencer alcançam aquilo que nunca imaginaram alcançar, vive aquilo que nunca imaginaram viver. Por isso que a gente fala que a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil para ninguém, porque tem dor, tem choro, tem tristeza, tem angústia, tem mágoa. Tem muita coisa que tem que ser tratada para a gente conseguir andar para frente, para a gente conseguir caminhar, para a gente conseguir vencer. Vencer não é fácil, irmão. A Bíblia fala que Davi, ele vencia as guerras, mas vencer guerra não é moleza, não. Vencer guerra requer esforço nosso. E muitas das vezes, irmão, a gente vence a guerra quando já está quase com a força acabando. Você tem o privilégio de ensinar a criança o caminho que deve andar. Você tem o privilégio de ensinar a tua casa o que tem que ser feito para alcançar a vitória. E você tem o privilégio de ter a ajuda de Deus para mudar aquilo que precisa mudar em você, para melhorar aquilo que precisa melhorar em você. Você tem esse privilégio. E se a gente pedir, Deus é fiel, como nós cantamos aqui. Ele é fiel não só para cumprir, mas para mudar a tua vida. Por isso que nós vemos travesti virando pai de família. Por isso que nós vemos prostituta virando missionária. Por isso que nós vemos traficante virar pregador do evangelho. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel para mudar a vida das pessoas e tirar da morte e trazer vida. Eu não sei o que você entrou aqui precisando, mas sabe, irmão, nós vimos de uma família que não soube viver e morreu todo mundo. Sabe o que Deus mostra para nós nessa noite? É que é necessário você estar aqui. Sabe por quê? Porque alguém tem que ser o porta-voz de Deus na tua casa. Alguém tem que ser o porta-voz do querer de Deus na tua família. Alguém tem que ser. Porque se não tiver ninguém, vai todo mundo pro buraco. Porque se não tiver ninguém, vai todo mundo morrer. Mas Deus, ele coloca um de pé para que a mudança comece a acontecer. Para que Deus possa tirar da morte e trazer para a vida.
Eu não sei o que você está buscando aqui nessa noite, mas eu estimulo a você a cada dia mais entrar para o querer de Deus. Vá para a Bíblia. Busque em Deus o que Deus espera que você faça. Busque em Deus o que Deus quer que você viva. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus.